A chocadeira elétrica. Esse projeto foi desenvolvido como trabalho final para a disciplina de Sistemas de Controle Clássico. A chocadeira elétrica é uma incubadora de ovos, tanto de aves quanto de répteis. É muito utilizada por avicultores em larga escala de produção comercial. Esse aparelho permitirá o crescimento dos fetos e manterá os ovos aquecidos à temperatura estipulada. A temperatura de incubação dos ovos chocados, naturalmente, é controlada pela galinha, ou fêmea da ave. A temperatura recomendada dentro de uma chocadeira artificial pode ser ajustada para 37,5 graus Celsius, possibilitando seu desenvolvimento sem a presença da mãe em menor tempo. A chocadeira realizada consiste em uma caixa de isopor em que a temperatura é controlada através de uma lâmpada incandescente, estabilizando-o após um tempo no valor desejado. Para manter a temperatura, o nosso projeto foi desenvolvido com base nos conceitos da teoria de controle. Realizar controle é ser capaz de obter saídas escolhidas para os processos em que se depende, estudando o comportamento dos sistemas dinâmicos e manipulando os sinais de entrada para realizar o estipulado. O processo de controle pode ser representado pela entrada de uma referência, que é o desejado para a saída. Esse sinal pode ser recebido diretamente pelo controlador, constituindo um sistema chamado de malha aberta. Nesse tipo, o controlador não possui informação do que ocorre no sistema, e isso faz com que um distúrbio interfira muito na saída. Quando o sistema possuir uma realimentação, um sensor, por exemplo, que aquisite a saída do processo, esse sinal é comparado com o da referência estabelecida. O controlador manipula esses sinais e alimenta um atuador para a planta. Nesse caso, o sistema constitui uma malha fechada. No controle em malha fechada, informações sobre como a saída de controle está evoluindo são utilizadas para determinar o sinal de controle que deve ser aplicado a um processo em um instante específico. Isso é feito a partir de uma realimentação da saída para a entrada. Em geral, a fim de tornar o sistema mais preciso e de fazer com que ele reaja a perturbações externas, o sinal de saída é comparado com o sinal de referência, ou seja, o set point do sistema, e o desvio, erro, entre os dois sinais. É utilizado para determinar o sinal de controle que deve efetivamente ser aplicado ao processo. Assim, o sinal de controle é determinado de forma a corrigir este desvio entre a saída e o sinal de referência. O dispositivo que utiliza o sinal de erro para determinar ou calcular o sinal de controle a ser aplicado à planta é chamado de controlador ou compensador. Vários sistemas reais podem ser representados por equações matemáticas, que têm como capacidade descrever o seu comportamento. Essas equações são chamadas de funções de transferência, que será uma das partes realizadas para se fazer o controle do sistema escolhido pelo grupo. Existem vários tipos de sistemas, como um pêndulo, um satélite quanto aos seus movimentos, uma população de micro-organismos quanto ao seu crescimento, o preço de um produto ou um controle de temperatura, que pode ser representado por funções de transferências. O projeto escolhido pelo grupo foi um controle PID para a temperatura de uma chocadeira de ovos. A dinâmica de um sistema que envolve o controle de temperatura é muito lenta, pois a variação das temperaturas em um meio é relativamente lenta em relação às variáveis dos sistemas citados anteriormente. A função de transferência de um sistema de primeira ordem genérico é representada como G de S, onde K é o ganho do sistema e tal é proporcional ao tempo de acomodação do mesmo. Com esses dois parâmetros, é possível então se descobrir o comportamento do sistema para qualquer entrada aplicada ao mesmo. A técnica de controle utilizada na confecção da chocadeira foi através do controlador proporcional integrativo derivativo. PID é o algoritmo de controle mais usado na indústria e tem sido utilizado em todo o mundo para sistemas de controle industrial. A popularidade desses controladores pode ser atribuída em parte ao seu desempenho robusto e uma ampla gama de condições de funcionamento e em parte à sua simplicidade funcional, que permite aos engenheiros operá-los de uma forma simples e direta.
O cálculo do controlador P e D envolve 3 parâmetros: proporcional, integral e derivativo. Sua fórmula é dada por, onde U é a saída em relação ao tempo, E é a entrada menos o erro em relação ao tempo, e os ganhos do controlador são dados por Kp, que é a constante proporcional, Ki, que é a constante integral, e Kd, que é a constante derivativa. O componente proporcional depende apenas da diferença entre o ponto de ajuste e a variável de processo. Essa diferença é referida como termo de erro. O ganho proporcional Kp determina a taxa de resposta de saída para o sinal de erro. Por exemplo, se o termo de erro tem uma magnitude de 10, um ganho proporcional de 5 produziria uma resposta proporcional de 50. Em geral, aumentando o ganho proporcional, irá aumentar a velocidade da resposta do sistema de controle. No entanto, o ganho proporcional é muito grande. A variável de processo começará a oscilar. Se Kp é aumentado ainda mais, as oscilações ficarão maior e o sistema ficará instável e poderá oscilar até mesmo fora de controle. A componente integral soma o termo de erro ao longo do tempo. O resultado é que mesmo um pequeno erro fará com que a componente integral aumente lentamente. A resposta integral irá aumentando ao longo do tempo, a menos que o erro seja zero. Portanto, o efeito é o de conduzir o erro de estado estacionário para zero. O erro é a diferença final entre as variáveis do processo e do set point. Um fenômeno chamado wind-up integral ocorre quando a ação integral satura o controlador, sem que o controlador ajuste o sinal de erro para zero. A componente derivada faz com que a saída diminua se a variável de processo está aumentando rapidamente. A derivada de resposta é proporcional à taxa de variação da variável de processo. Aumentar o parâmetro do tempo derivativo fará com que o sistema de controle reaja mais fortemente a mudanças no parâmetro de erro, aumentando a velocidade da resposta global de controle do sistema. Na prática, a maioria dos sistemas de controle utiliza o tempo derivativo muito pequeno, pois a derivada de resposta é muito sensível ao ruído no sinal da variável de processo. Se o sinal de feedback do sensor é ruidoso, ou se a taxa de malha de controle é muito lenta, a derivada de resposta pode tornar o sistema de controle instável. Os controladores P e D possuem uma gama de aplicações. Podemos citar o controle de navegação de veículos, controle dinâmico de voos, controle de incêndio, sistema de orientação e eletrônica, controle de espaçonaves. Além disso, atualmente, é visto um crescente uso da teoria de controle em áreas como economia e sociologia. Para a confecção da chocadeira, utilizamos uma caixa de isopor com o intuito de conservar a temperatura. Utilizamos uma lâmpada incandescente pelo seu baixo custo e incidência de calor próxima à desejada. Utilizamos o LM35 como sensor de temperatura e um Arduino Uno conectado a um dimmer que realiza o controle da potência da lâmpada. A lâmpada foi colocada no canto superior da caixa de isopor e o sensor no lado contrário, na parte inferior da caixa. O LM35 é conectado à porta analógica do Arduino. Em primeiro momento, realizamos várias aquisições de dados em malha aberta, selecionando potências diferentes e tirando as funções de transferências.